aula, vou dar continuidade no material da última aula, né, que a gente viu, no caso, a última aula, no caso, a primeira aula que teve da disciplina, né. Então, eu vou repassar aqui para vocês, vou terminar os slides, e assim, como uma disciplina de apenas 2 créditos, hoje seria, então, a terceira aula já seria uma avaliação por conta do conteúdo que nós temos, né. Então, assim, ó, como é que nós vamos fazer essa avaliação? Hoje nós vamos fazer uma etapa da avaliação. Eu já até disponibilizei o trabalho para vocês no AVA, certo? O trabalho disponibilizado lá, vocês podem tá fazendo agora durante hoje, vocês têm prazo para entregar, deixa eu ver até quando que eu coloquei aqui, se eu não estou muito enganado, até dia 3/11. Então, vocês têm até a próxima terça-feira para fazer o trabalhinho, certo? Vai valer 5 pontos, então vocês têm agora um prazo para você estar fazendo o trabalho. Depois eu até explico melhor o trabalhinho, certo? Mas hoje, então, vou continuar, então, a disciplina, a matéria que nós tínhamos começado a ver na aula passada, né? Vamos lá, então. Então, nós estávamos vendo sobre a contabilidade internacional, a forma como a contabilidade ela chegou no nível que ela se encontra hoje, certo? Então, assim, algumas situações, então, levaram a ter discrepância, né, como a gente já viu nas aulas passadas, os diversos países, a forma como a atuação dentro do país existe, faz com que a contabilidade tenha divergências, né, tenha diferenças entre um país e outro, né. Então, assim, ó, nós tínhamos chegado ao ponto falando sobre o nível de influência e a credibilidade e o status da profissão contábil em cada país, né? Então, assim, dependendo de algumas situações, faz com que o país a contabilidade seja mais, tenha um status e uma credibilidade melhor ou pior, dependendo de como o país, de como funciona tanto o mercado de capital quanto a captação de recursos, digamos assim, a forma como os negócios dentro do país são desenhados para as empresas, né? Então, em países onde o mercado de capital ele é forte, né, ele tem uma forte atuação, necessitam, então, de informações financeiras mais confiáveis. Por que que eu falo em mercado de capital? Quando uma empresa ela abre capital na bolsa de valores, caso que é o mercado de capitais, então as ações nas bolsas de valores pelo mundo, né? Quanto mais digamos assim, quanto mais as empresas necessitam desse mercado de capital para angariar recursos, maior e mais necessárias as informações financeiras elas são. Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, quando a gente está trabalhando com essa ideia de mercado de capital, a gente pensa no seguinte, bom, se a empresa ela está abrindo o capital dela para acionistas de fora da empresa, digamos assim, desconhecidos, terceiros, outros, digamos assim, pessoas que venham de fora, ela não está querendo recursos de um banco, por exemplo. Ela está necessitando entender o quê? O recurso que ela vai, o dinheiro que ela vai movimentar dentro da empresa, a forma de financiar os seus recursos vai ser através do mercado de capital. Mas para que uma pessoa, para o investidor, ele possa investir naquela empresa, normalmente ele vai querer ter informações da empresa, ou seja, as informações financeiras, né? Então, assim, quanto mais confiável aquelas informações financeiras representam, mais fácil de a empresa conseguir investidores, né? Investidores, acionistas para sua empresa. Então, por isso que em países que têm um mercado de capital forte, ela tem uma credibilidade maior na contabilidade. Por quê? Isso já mostrou lá com a quebra da Bolsa de 1929, né, e anos posteriores ali, a Bolsa de Nova York, que a contabilidade, ela passou por alguns períodos lá naquela época, de extrema, vamos dizer assim, descredibilidade. Ou seja, ela não tinha credibilidade na contabilidade mais, porque começaram a se encontrar fraudes, alguns problemas assim que não traziam uma confiabilidade às informações contábeis. Então, assim, o que aconteceu com aqueles países? Países que tiveram esse tipo de fraude já descoberto,
principalmente quando se fala em fraudes grandes, né? Nos Estados Unidos teve até algumas fraudes mais recentes, nos anos 2000, teve algumas empresas de auditoria lá que foram questionadas mundialmente por causa de informações financeiras não tão confiáveis, né? Que levaram a empresas quebrar, né? Então, assim, ó, isso trouxe grandes problemas para os mercados de capitais. Então, quando o mercado de capital, como o dos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, né, ele tem essa característica de ser uma das principais fontes de investimento das empresas, torna-se, então, o contador uma peça-chave, digamos assim, para a informação financeira. Principalmente, assim, ele vai se tornar, então, vai ter-se a necessidade de uma informação muito mais confiável, tempestiva, ou seja, em tempo hábil, que ela seja rápida a informação, né? Então, isso acaba trazendo credibilidade para a profissão contábil. Então, em países que têm esse mercado grande, tem essa necessidade, então, de ter uma profissão bem forte, bem consolidada, na profissão contábil. Então, assim, normalmente nesses países, a profissão contábil, ela é autorregulamentada, ou seja, os próprios contadores se regulamentam, tem normas, as normas que são seguidas pela contabilidade, pelos contadores, são feitas por eles mesmos, né? E isso acaba, assim, tendo uma pouca influência do governo. Justamente por quê? Porque quem dita as regras é o mercado de capital. Então, o mercado de capital ele não vai querer que o governo esteja enfiado diretamente na autorregulação das normas contábeis. Não quer dizer que não tenha, vamos dizer assim, o governo também não haja, digamos assim, em cima das normas contábeis. Obviamente tem uma ligação, vamos dizer assim, entre as normas de contabilidade e as normas que o governo necessita para controle do patrimônio das empresas, né? Justamente porque normalmente a tributação é sobre patrimônio, né? Porém, em países onde acontecem esses mercados capitais fortes, a própria contabilidade, a própria classe contábil se autorregula, ela se autorregulamenta. Então, assim, tem uma... eles são responsáveis pela promulgação de padrões de contabilidade. Então, assim, a contabilidade ela é feita pelos próprios contadores, né? Então, como deve ser feita a contabilidade. Claro que, né, a cartada final geralmente são órgãos do governo, né? Ou órgãos ligados ao governo que vai decidir se pode ou se não pode, né? Afinal de contas, o governo também vai querer ter um pouco de decisão lá dentro. Porém, a grande massa de estudos de contabilidade vai ser feito pelos próprios contadores. E aqui, é bom que a gente entenda que quando a gente fala em normas, em promulgação de padrões de contabilidade, é onde a gente chega mais próximo mesmo da ciência contábil, né? Porque ela simplesmente não é uma escrituração mecânica, como era pregado no início da contabilidade. Ela começa a ser tratada como uma ciência, onde há estudos de mercado ligados às áreas de administração, áreas jurídicas, áreas de psicologia, de sociologia. Então, é feito um estudo complexo de todos os fatores que influenciam uma empresa, né? Nesses países também é a própria profissão contábil que estabelece critérios para credenciamento dos contadores e auditores, por intermédio de conselhos e órgãos de classe. Então, assim, nesses países onde que tem essa forte característica de influência dos mercados de capitais, o credenciamento para te tornar um contador, né? Então, assim, o teu CRC, vamos dizer assim, o teu registro em um órgão de classe para te poder exercer a profissão tanto de contador quanto de auditor, né? Que o auditor, relembrando para quem não lembra o que é, o auditor é aquele profissional que vai conferir as demonstrações contábeis e dar validade a elas, né? Então, para empresas que têm a necessidade disso, né? Que normalmente são grandes empresas aqui no Brasil, né? Então, quem vai regulamentar, quem vai dizer que pode ou não pode ser um contador ou um auditor, vai ser os próprios órgãos de classe, que não são ligados diretamente ao governo, certo? E normalmente são feitos através de exames de certificação. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o exame de suficiência, que após vocês se formarem em ciência contábil, vocês se tornam bacharéis em ciências contábeis, mas ainda não estão aptos a exercer a profissão. Vocês precisam primeiro passar no exame da suficiência contábil
para poder tirar o registro de contadores. Mesma coisa de auditor, que vocês têm que passar nos exames de auditoria para vocês poderem conseguir se tornar auditores. Mas primeiro tem que ser contador para depois ser auditor. Então, normalmente, né, o status dessas profissões contábeis, eles acabam influenciando positivamente na qualidade das demonstrações. Por quê? Porque, assim, se é considerado que o profissional contábil, ele tem que ser um profissional confiável e ter uma credibilidade boa, porque o mercado de capital, como ele é forte, vamos dizer assim, ele precisa de informações boas, então, assim, vai se tornar, então, assim, que o profissional, ele vai ser muito bem valorizado, ele vai trazer uma qualidade melhor para as demonstrações contábeis. Por quê? Porque necessariamente ele vai precisar demonstrar que essas informações contábeis que ele está gerando, essas demonstrações, são certas e elas são mais confiáveis. Então, normalmente, quando nós temos essa posição de mercado de capital, acaba fazendo com que o profissional de contabilidade seja mais valorizado, né? Isso são em países que têm um grande mercado de capital. Apesar de que isso que eu falei para vocês ali dos conselhos, igual o CRC e tal, ser muito parecido com o que nós temos no Brasil, o nosso mercado hoje de capital é muito fraco, né? E nós temos uma profissão contábil que agora que está começando a crescer no país, vamos dizer assim, cada vez mais crescendo no país, certo? Mas assim, diferencia ainda um pouco dessa profissão contábil que nós temos, digamos assim, desse status de profissão contábil que tem em alguns países maiores, vamos dizer assim, com mercado de capital maior do que o nosso. Então, em países onde não tem uma demanda de mercado, vamos dizer assim, muito grande, né, por informações financeiras, os contadores são os bookkeepers, os guarda-livros, né? Então, aqui no Brasil, profissão contábil já foi chamado por muitos e muitos anos de o profissional guarda-livro. Justamente por quê? Porque o nosso mercado hoje ele ainda não é tão necessário de informações financeiras, informações das empresas. Vocês podem, quem trabalha em escritório, normalmente tem uma noção maior, vamos dizer assim, talvez quem trabalha em empresa até nem tanto, porque usa bastante informação gerencial, mas em escritórios de contabilidade a gente vê muito isso, porque as nossas empresas menores, principalmente, elas não necessitam basicamente nada das informações financeiras. Aliás, não que elas não necessitem, né? Elas necessitam sim. Se elas soubessem a importância de uma informação contábil, de uma demonstração contábil, elas iriam utilizar com certeza. Mas eles normalmente, né, em empresas que venham a trabalhar com escritório de contabilidade, né, principalmente em empresas menores, eles usam a contabilidade apenas para atender o fisco, né? Porque o nosso fisco hoje ele é muito influente, vamos dizer assim, na parte contábil, a nossa fiscalização em si, né? Então, o governo em si, ele influencia ainda muito na nossa parte contábil, então as empresas ainda têm muito esse costume de utilizar a contabilidade apenas para cumprir a tabela, ou seja, apenas cumprir uma obrigação que o fisco impõe, e não por fazer realmente a contabilidade para que seja utilizada, digamos assim, a informação em si. Então, assim, normalmente nesses países a profissão contábil é fraca. A qualidade das demonstrações são questionáveis, né? E os relatórios se realmente assim os relatórios de auditoria, se eles têm independência suficiente para essas empresas auditadas. Então, assim, normalmente o que acontece? Como nós temos, como essas informações são mais fracas, vamos dizer assim, essas informações contábeis não são utilizadas pela empresa, a empresa ela não se preocupa muito com a qualidade da informação que repassada a elas. Muito menos, até, inclusive, quando é terceirizada, né, existe muito a falta de informação até mesmo para o contador, né, de levar essa informação até o contador, para o contador poder fazer uma informação de qualidade, né, traduzir isso em um banco de dados, uma demonstração contábil de qualidade para que a empresa possa utilizar, certo? Mas isso vem mudando através dos anos, né? Aqui no nosso país, pelo menos, vem mudando através dos anos. Os contadores estão cada vez mais sendo valorizados porque eles são os influenciadores, vamos dizer assim, das tomadas de decisão. Então, por mais que hoje ainda nós temos uma grande demanda pela parte fiscal da empresa, parte tributária, pagamento de impostos, algumas empresas já vê a necessidade de ter um profissional que possa, vamos dizer assim, não fazer a contabilidade, mas que seja o consultor da empresa, o consultor financeiro, muitas vezes. Às vezes as empresas contratam um outro profissional de contabilidade que não seja o contador, porque muitas vezes fica naquela
eles têm um pouco ainda de receio aqui no Brasil, algumas empresas, de demonstrar a contabilidade em si. Mas eles acabam trazendo, vamos dizer assim, eles acabam fazendo com que tenha um terceiro profissional, um segundo profissional, aliás, que possa atender, vamos dizer assim, essa parte de consultoria dentro da empresa, de dar um norte para eles, para onde eles têm que seguir, né, de informações em si. Então, acaba que, assim, ó, os nossos profissionais hoje, apesar de tudo que a gente viu até aqui, né, que então, assim, o nosso país, ele não tem um grande mercado de capital, a nossa profissão contábil, ela não veio de uma pegada muito boa, quanto foi de alguns outros países que têm um mercado de capital melhor, ela não tem ainda aquele status ainda que merecia, porém, isso tudo está mudando, e está mudando bem rápido, né, porque por mais que a informação ainda, o nosso país ainda não tem essa demanda de informações financeiras, hoje a gente já vê muitos bancos que para fazer um empréstimo bancário, ele solicita para a empresa o balanço patrimonial da empresa, ou seja, a demonstração contábil da empresa, o balanço de resultados, então a demonstração de resultados, a DRE, né? Então ele vai pedir essas informações para a empresa. Até alguns anos atrás, as empresas não davam importância nenhuma a essas demonstrações. Empresas pequenas, né, empresas grandes acabam se gerenciando pelas demonstrações contábeis, pela contabilidade, mas as empresas pequenas não tinham isso. E agora nós percebemos que cada vez mais essas empresas pequenas estão tendo a necessidade de fazer essa contabilidade um pouco melhor, de vir a informação financeira cada vez mais próxima da realidade, cada vez mais com credibilidade, confiança, que passe confiança, porque elas estão tendo a necessidade de buscar cada vez mais, quando elas buscam um recurso, de demonstrar essas informações para um terceiro. E essas demonstrações para terceiros acabam necessitando que tenha essa confiança maior pelo profissional de contabilidade, né? Então, no Brasil, a profissão contábil ela é regulamentada por 2 órgãos, o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, e pelo IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, né? Então, esses dois órgãos aqui fazem o credenciamento dos contadores e auditores. Então, os contadores pelo CFC, que, no caso, vai ser regido em cada região, né, cada estado do país pelos conselhos regionais, né? Então eles que credenciam os contadores e representam a profissão contábil naquele estado, e o IBRACON para os auditores. Quando um auditor, no caso, ele vai querer atuar numa empresa que seja de uma companhia aberta, que tenha ações na Bolsa de Valores, quem regulamenta esses auditores é a própria CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, esses 3 órgãos, basicamente, fazem toda o credenciamento dos contadores. Claro que existem algumas outras situações, principalmente para auditor, né? Contador é o CFC e o CRC, ponto. Os auditores, normalmente, é o IBRACON. O primeiro deles é o IBRACON. Se ele quer trabalhar com companhias de capital aberto, é a CVM. Se ele quiser auditar um banco, é o Bacen, o Banco Central do Brasil. Então, assim, ele vai ter que passar, então, no exame do CFC, no IBRACON, na CVM, para depois ir para o Bacen, que é para auditar um banco, por exemplo. E se ele quiser trabalhar com empresas de seguros privados, ele vai ter que também ter um registro na SUSEP. Então, esses órgãos acabam regulamentando toda a profissão contábil de auditoria no Brasil, certo? Claro que a CVM não regulamenta só auditores, regulamenta todo o mercado de capital. O Bacen, o Banco Central do Brasil, regulamenta todos os bancos, instituições financeiras no Brasil. E a SUSEP, ela é a Superintendência de Seguros Privados, ela regulamenta todas as empresas de seguro privado hoje no Brasil, né? Então, como eu já tinha falado, né, o Bacen que faz a qualificação dos auditores para o Sistema Financeiro Nacional. Então, basicamente, só para entender, né, é que a nossa profissão hoje no Brasil, apesar de nós irmos contra o que a gente viu até agora, né, mercado de capital forte, profissão regulamentada com maior credibilidade, nós temos uma
digamos assim, ela mesma se autorregulamenta, tudo. O Brasil, ele vai justamente remando contra essa maré, certo? Porque, assim, ó, nós temos um governo muito influente, porém, os nossos mecanismos de credenciamento dos contadores é igual de países maiores, certo? Então, são os próprios conselhos de classe, no caso, são os próprios contadores que se qualificam para ser contadores, né? A mesma coisa a nossa normatização. Quem faz a nossa normatização contábil são os próprios profissionais de contabilidade. Não é o governo em si que faz os procedimentos contábeis. Então, assim, para nós, né, a criação do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele foi um marco na história do país, né, principalmente por quê? Porque ele começou esse CPC, esse comitê, ele foi formado por diversas entidades contábeis que se uniram e que começaram a promulgar leis para a contabilidade, normas e leis para a contabilidade, que acabassem fazendo que acabassem se normatizando, no caso, normatizando a própria contabilidade. Então, foi os próprios contadores que começaram a fazer a própria autorregulamentação no país. Então, assim, apesar de nós não termos um mercado atuante, né, um mercado de capital muito forte, nós começamos a migrar para esse lado. Então, assim, nós temos hoje um conselho, no caso, um comitê, que faz os pronunciamentos contábeis, no caso, esse comitê ele é responsável por fazer pronunciamentos contábeis, por fazer a normatização contábil, e que é formado única e exclusivamente pelos contadores, por órgãos da contabilidade, né? Então, assim, foi um grande marco isso, quando começou o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que tirou única e exclusivamente lá do governo, certo? O governo tinha uma influência muito forte na normatização contábil, então o comitê começou a trazer a normatização contábil para a contabilidade em si, né? A vinculação da legislação tributária com a escrituração mercantil. A questão tributária é uma das principais diferenças internacionais nas demonstrações financeiras. Por quê? Cada país tem a sua própria tributação e que mesmo que se faça uma norma geral para contabilização, a questão tributária vai ser sempre diferente, porque se um país adota regras tributárias diferentes do outro, ela pode até adotar os mesmos critérios de contabilidade, porém as regras tributárias não. Então, elas sempre vão trazer diferenças nas demonstrações contábeis a nível mundial, né? O fisco, normalmente, ele tem o interesse na tributação do lucro, ou seja, a empresa apura o lucro, e ele vai definir alguns critérios, né, no reconhecimento de receitas e despesas para que possa haver uma tributação sobre esse lucro em si, certo? Então, assim, esses critérios de reconhecimento de receita e despesa é a hora que vai ser reconhecido a despesa ou a receita, certo? Se é na hora que houve a receita, se é na hora que houve a despesa, ou se é na hora do pagamento da receita ou do pagamento da despesa. Então, assim, existem alguns critérios que o fisco pode utilizar diferente do procedimento contábil que as empresas, que as normas contábeis adotam, certo? Então, isso acaba trazendo algumas diferenças nas demonstrações contábeis por causa da tributação. Então, assim, existem aí alguns critérios, né, que são um pouco complexos, porque o fisco tem um interesse sobre a tributação, então ele define como vai ser feita a tributação sobre o lucro de acordo com os critérios que ele vai achar melhor, para que ele tenha normalmente mais resultados, certo? Que tenha um tributo talvez um pouco maior. Já os outros usuários, no caso, investidores, credores, bancos, eles vão querer saber, eles vão ter interesses diferentes na contabilidade. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a tributação sobre o lucro, eles estão preocupados em saber a real situação da empresa naquele período. Então, assim, conhecer fluxo de caixa futuro, que vão trazer retorno para os seus investimentos, que vai poder pagar os seus empréstimos que eles deram, ou se for um fornecedor, por exemplo, que a empresa vai ter capacidade de pagamento. Então, os interesses acabam se divergindo aqui. Por isso que a contabilidade tributária tem que ser feita de uma forma e a contabilidade para o fisco, aliás, a contabilidade que não seja para o fisco, para os usuários externos, que não seja o governo, tem que ser feita de outra forma. Por quê? Cada um tem a sua ideia, vamos dizer assim, a sua visão diferente na informação que está sendo prestada.
Então, assim, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, né, existem regras independentes para os propósitos fiscais. Então, lá, o que é para recolhimento fiscal é de um jeito e o que é para demonstrações financeiras para os usuários externos, investidores, é de outro. Então, são totalmente diferentes. Então, nós temos regras para o fisco e regras para os usuários de fora da contabilidade. Então, investidores e demais usuários, né? Os gestores mesmo, né? Então, são regras diferentes, ou seja, tributário não pode se confundir com a contabilidade. E lá é bem definida essa parte, né? As demonstrações destinadas ao público geral, então, não contemplam regras fiscais. Então, se tiver alguma regra fiscal diferente das regras, das normas contábeis, elas não são aplicadas na hora de fazer a contabilidade, certo? Ela é aplicada apenas na hora de fazer o tributo, o imposto que vai ser pago. Por exemplo, aí as taxas de depreciação não é definida por lei, mas é exigido que se divulgue política contábil adotada. Então, se eu tenho uma taxa de depreciação diferente da lei, então eu vou ter que adotar como eu estou fazendo isso, né? Então, países como Alemanha, Áustria, França, possuem um conjunto detalhado de procedimentos contábeis que atendam os propósitos fiscais como usuários externos. Então, exatamente é o que a gente falou antes, né? Esses países, eles têm um conjunto de regras fiscais e um conjunto de regras contábeis. E a gente usa esses conjuntos separadamente. Tributo, eu uso as regras para apurar os tributos de uma forma que não vai diretamente influenciar a contabilidade. Por quê? Porque a contabilidade segue as regras de contabilidade. Então, as demonstrações contábeis, elas são, digamos assim, elas são fortemente, aqui no caso, elas são fortemente impactadas pelas regras fiscais de alguns países quando a contabilidade é influenciada pelas regras do país, né? Aqui, pessoal, perdão, né? Aqui eu falei sobre a Alemanha e a Áustria, tem detalhamentos, são separados. No caso, eles têm detalhamentos próximos, o que é fiscal e contábil se unem, digamos assim, é feito tudo junto. Então, países lá, acabei mencionando a explicação. Grã-Bretanha e Estados Unidos usam regras separadas, Alemanha, Áustria, França, no caso, esses países usam regras próximas que são misturadas, então, tanto fiscal quanto contábil. Então, isso também nós tínhamos no Brasil, certo? Essas regras misturadas. Tanto a Alemanha, a Áustria, a França, quanto no Brasil, as regras contábeis e regras fiscais eram todas misturadas. Então, se seguia uma única regra. Então, assim, a contabilidade apresentada para fora era a mesma apresentada para o fisco, certo? Isso é diferente em países que separam bem isso. Então, assim, o que é para mim apurar tributos, eu faço de uma forma separada, o que é para demonstrar contabilidade de forma separada também. Então, eu tenho uma divisão bem clara do que é tributo e do que é norma contábil. Nesses países aqui, as normas são todas misturadas. Então, assim, eu uso a contabilidade para o fisco, sendo a mesma contabilidade para o público em geral. Isso aconteceu por muitos e muitos anos no Brasil, certo? Então, nós tivemos uma forte influência no Brasil por essas regras governamentais. Então, o governo promulgava leis e essas leis tinham que ser aplicadas dentro da contabilidade, né? Isso mudou fortemente quando surgiu a Lei 11.638 de 2007, certo? Que, digamos assim, tirou totalmente a influência fiscal, a interferência fiscal da parte do balanço. A partir deste ano, de 2007, surgiu a seguinte situação no Brasil. O que é regra fiscal é para apurar tributos, o que é regra contábil é para apurar a contabilidade. Então, separou-se totalmente, então, a contabilidade tributária da contabilidade contábil. Claro que ainda temos influências, certo? Então, assim, ainda não conseguimos nos desapegar totalmente dessas influências que nós tínhamos. Porém, com a promulgação dessa lei já foi um grande avanço. Então, assim, a gente trouxe um grande avanço realmente nessa ideia de contabilidade fiscal e contabilidade societária, né? Então, aqui, na época que surgiu essa lei, a gente chamava de contabilidade societária, né? Que era a contabilidade para o sócio, para fora da empresa, digamos assim, a contabilidade para o público externo, que não seguia as regras do governo em si. Ou seja, eu iria fazer uma contabilidade focada nas normas e leis que a própria contabilidade iria
fazer a partir daí. Então, os profissionais de contabilidade criaram o CPC, que começou a ser fortemente abrangido, vamos dizer assim, a partir dessa lei, a 11.638 de 2007. Então, a partir da publicação dessa lei, né, ficou determinado que as exigências fiscais não podem interferir nas regras de elaboração e publicação das demonstrações contábeis. Então, assim, eu não utilizo mais só regras fiscais, porque existe hoje no Brasil, nós temos uma forma de tributação chamada lucro real. O lucro real seria uma tributação que incide sobre o lucro da empresa. Então, quando a empresa apura o lucro, ela, no caso, vai tributar aquele lucro, certo? Vai fazer uma aplicação de alíquota de imposto sobre aquele lucro e vai pagar o imposto sobre aquele lucro apurado. Porém, para mim chegar nesse lucro, eu tenho que usar algumas regras que são fiscais, ou seja, são diferentes das regras contábeis, porque o governo entende que as regras contábeis não são interessantes para ele na questão de tributação. Então, essas regras acabam influenciando fortemente, vamos dizer assim, no valor final do lucro real, que é um lucro tributável. Porém, esse lucro real, hoje, né, com essa promulgação dessa lei, ele é apurado de forma diferente da contabilidade, ou seja, eu tenho um local específico, um livro de apuração totalmente separado da contabilidade, onde que eu vou colocar esses efeitos fiscais, a forma que é tributado pelo entendimento do fisco. E a contabilidade eu vou fazer, digamos, a contabilidade na forma da contabilidade normal, né? O nível de qualidade da educação na área contábil. Em países que têm uma longa tradição contábil e que contam com elevado padrão de ensino, como vários programas de mestrado e doutorado, a profissão contábil tem um mercado de trabalho atraente e bem remunerado. Então, assim, normalmente o que acontece? São países, digamos assim, que tenha já uma tradição contábil muito grande, normalmente países que tenha o mercado de capital maior, vamos dizer assim, que tem uma influência, precisa de uma influência contábil maior, eles têm um sistema de ensino, digamos assim, de alto padrão, porque necessita-se de credibilidade maior, de confiabilidade maior no ensino. Então, normalmente, eles têm programas de mestrado e doutorado, né? Tem maiores programas de mestrado e doutorado, né? E acaba sendo, digamos assim, influenciando no mercado de trabalho e na remuneração paga para esses profissionais. Claro que, né? Quando a gente fala de mestrado, doutorado para a área de contabilidade, para te atuar hoje como um profissional da contabilidade, necessariamente tu não precisa ter mestrado ou doutorado. Porém, para a prática contábil, programas de mestrado e doutorado são muito bons. Por quê? Porque eles influenciam na pesquisa sobre a contabilidade. E a pesquisa sobre a contabilidade é o que faz movimentar a área contábil, porque vai influenciando cada vez mais estudos sobre a contabilidade e estudos de como a contabilidade pode influenciar nas empresas, né? Então, assim, formas de contabilização, por quê? Talvez aqui na nossa região seja até um pouco complicado de a gente entender isso, por nós termos pequenas empresas que não têm o costume de trabalhar tanto com informação contábil. Porém, empresas grandes necessitam cada vez mais de contabilidade que demonstre exatamente o real patrimônio da empresa. Então, essas empresas que têm essa visão, elas têm uma necessidade de demonstrar o real patrimônio da empresa. E quanto mais vocês evoluir agora no estudo da contabilidade, vocês vão perceber que determinadas situações da contabilidade, elas são, vamos dizer assim, subjetivas. Elas não são exatamente, não existe uma fórmula de bolo programada para fazer tal ação. Então, essas ações, digamos assim, quando a gente chega a procedimentos onde vocês têm que fazer estimativas, digamos assim, o estudo dessas estimativas acaba sendo, às vezes, bastante elevado, e quando a gente estuda essas estimativas é que vai fazer com que esse contínuo estudo acabe ajudando ainda mais no processo da contabilidade, né? Por quê? Porque a gente percebe que a contabilidade, ela não é só uma escrituração. Então, por isso que esses estudos de mestrado e doutorado acabam sendo bastante relevantes em regiões com empresas bastante
bastante grandes, onde que tem um mercado de capital maior. Claro que, como já falei para vocês hoje, né, o Brasil ele vem evoluindo muito nessa questão de contabilidade informacional, né? Então, essa contabilidade informacional vai acabar elevando cada vez mais o mercado, a procura pelo mercado de trabalho na contabilidade, o estudo da contabilidade em si, né, e a credibilidade do profissional de contabilidade está cada vez mais alta, né, porque as empresas estão vendo que somente ela, sem o auxílio de um profissional que realmente vai estar junto com ela, né, vai estar orientando ela no que ela pode fazer, porque aí o profissional de contabilidade não se torna somente um escriturador de livros, mas também um profissional que vai ajudar na tomada de decisões. As empresas estão percebendo que eles necessitam disso, porque sem isso eles não conseguem se manter no mercado, né? Então, por outro lado, né, em países onde não tem uma área de ensino na contabilidade é fraca, a contabilidade é confundida com uma escrituração fiscal e sendo tratada mais como uma vocação do que como uma profissão. Então, assim, essa parte aqui, que a contabilidade é confundida com a escrituração fiscal, ela ainda é um fato no Brasil, né? Ela está mudando disso, mas ela ainda é um fato no Brasil. Então, isso tem que ser mudado cada vez mais pelos novos profissionais da contabilidade que estão chegando no mercado, que estão fazendo com que essa mudança ocorra, né? Porque estão mostrando para os empresários de que não adianta só atender o fisco. Se tu não te gerenciar, tu não vai conseguir sobreviver ao mercado. Então, no Brasil, ainda há pouco interesse dos contadores em prosseguir seus estudos. Normalmente, eles param na graduação. Passou a graduação, não fazem, muitos nem fazem graduação, nem pós-graduação, nem mestrado e nem doutorado. Mas isso, assim, tá mudando bastante, né? Então, assim, a maioria dos cursos hoje ainda no Brasil são noturnos, né? Dificulta um pouco o aperfeiçoamento do corpo docente, mas, assim, como eu falei para vocês, está mudando bastante, né? Então, assim, os profissionais já estão começando a pensar um pouco diferente. Olha, eu preciso fazer uma pós-graduação para mim me inteirar um pouco mais dos mercados, abrir um pouco mais a minha mente, abrir um pouco mais a minha cabeça. Por quê? Porque só fazer a graduação, e se tu pensar assim, se eu só fazer a graduação e parar por isso, vocês vão estagnar no tempo, certo? E vão virar profissionais obsoletos com o tempo. Então, assim, já pensem que na contabilidade vocês nunca param de estudar, por mais que vocês façam só a graduação, vocês não podem parar de estudar, certo? Quer dizer que, então, não preciso fazer mestrado, doutorado. Mestrado e doutorado, ele é muito interessante. Ele é bastante interessante mesmo, certo? Mas vocês nunca param de estudar. Então, assim, o principal desafio hoje nosso é que o profissional de contabilidade ele é um profissional que ele vai precisar sempre se renovar, certo? Ainda mais com as nossas mudanças que nós temos, né? Já que nós temos as normas contábeis que estão cada vez mais desafiadoras para a questão de reconhecimento de patrimônio, e nós temos as normas fiscais que estão cada vez mais exigentes, né? Então, assim, nós temos dois pontos que nós vamos ter que começar a atender. Atender as empresas que estão necessitando de gerenciamento de informação e atender o fisco, digamos assim, com as informações que eles cobram. Então, nós temos que cada vez mais realmente se profissionalizar, continuar estudando, continuar tendo o intuito de continuar nesse mercado e cada vez mais se aperfeiçoando. Estão associados à existência de uma profissão contábil amadurecida, com status e capaz de influenciar a edição de normas contábeis, né? Então, assim, quando a gente tem um arcabouço conceitual teórico, né, mais desenvolvidos, isso faz com que tenha uma existência de uma profissão contábil mais amadurecida, com status e capaz de influenciar na edição das normas. O que acontece é que, assim, o nosso país, ele realmente começou a querer mudar isso, né? Então, assim, por mais que nós não tínhamos princípios de contabilidade forte, nós não tínhamos uma contabilidade bem alicerçada, o nosso país começou a querer mudar isso, nossos profissionais começaram a querer trazer uma ideia um pouco diferente, né? Então, a existência de um arcabouço teórico sólido significa que os objetivos da contabilidade têm um alicerce conceitual de padrões e princípios que fundamentam uma boa contabilidade, mas independente e imune às interferências do governo. O que acontece? É que nós estamos indo pelo ponto certo. Nós estamos começando a ter
uma estrutura conceitual de padrões elevados de contabilidade, princípios elevados de contabilidade, para trazer uma boa contabilidade, certo? Ainda não estamos totalmente independentes e imunes à interferência do governo, mas já estamos caminhando muito para essa parte de que vamos nos livrar dessa interferência do governo cada vez mais, né? Por outro lado, torna-se mais difícil a existência de um arcabouço teórico e sólido em países como Alemanha, França e Japão, onde a legislação tem forte influência na elaboração das normas e padrões de contabilidade. Esse já foi fato do Brasil, que nós tínhamos uma contabilidade que era fortemente amarrada às normas editadas pelo governo, ou seja, a legislação influenciava diretamente a contabilidade. Então, isso fazia com que nós tínhamos, digamos assim, um arcabouço teórico bem fraco, ou seja, não tinha como ter digamos assim, uma contabilidade de alto padrão, sendo que o governo que diretamente ligava, que legislava sobre a contabilidade. Quando surgiu essa lei em 2007, a Lei 11.638 de 2007, que separou a parte tributária da parte contábil, isso acabou se tornando, digamos assim, mudando um pouco essa ideia. Por quê? Porque começou-se cada vez mais separar a parte tributária da parte contábil, apesar de que algumas empresas ainda seguem essa mesma consciência de que a contabilidade ela serve para ser apenas uma escrituração fiscal. Então, a realidade brasileira. A disciplina de teoria da contabilidade tornou-se obrigatória para os cursos de graduação pelo MEC somente em 1993. Então, assim, se é um arcabouço teórico, a teoria da contabilidade ela teria que ser, digamos assim, ser uma disciplina obrigatória sempre, porém só em 93 que ela se tornou obrigatória, ou seja, até então, teoria da contabilidade não se estudava, as teorias em si sobre a contabilidade, né? Os princípios contábeis, ou seja, o que norteia a contabilidade, princípios de contabilidade, foram regulamentados em 81, mas de forma efetiva só em 93. Ou seja, só lá em 81 que o Conselho Federal de Contabilidade começou a promulgar princípios que iriam reger a contabilidade, mas que somente começou a ser cobrado mesmo em 93, certo? Então, olha só a distância, vamos dizer assim, de período de tempo que ficou sem ter realmente uns princípios elaborados de contabilidade, né? Mesmo previsto na legislação societária, na Lei 6.404 de 1976, pouca influência trouxeram para a profissão, já que a preocupação maior dos contadores era atender o fisco. Nós temos uma lei das SAs, que é a lei que norteia a contabilidade de forma de legislação, que é a Lei 6.404. A 11.638 alterou essa 6.404. Certo? Ela é uma legislação societária, ela é focada para contabilidade, para empresas, SAs e as normatizações contábeis que vão existir dentro dela. E ela não tem influência nenhuma do fisco, por mais que uma lei federal, ou seja, do governo, mas ela é muito parecida com as legislações americanas de contabilidade. Ela tira totalmente a influência do fisco sobre a lei, certo? Sobre a normatização contábil. Porém, mesmo nós temos essa lei desde 76, a preocupação das empresas e dos contadores era atender o fisco, até mais ou menos 2007. Em 86, foi editada a Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade pela USP, sobre forte influência da escola americana, aprovada pelo IBRACON e referendada pela CVM, sem integrar o apoio do CFC. Então, assim, lá em 86, surgiu uma estrutura conceitual de contabilidade, ou seja, foi feito um estudo sobre como a contabilidade, as normas que a contabilidade teria que ter no Brasil. Porém, né, ela não foi totalmente aprovada pelo CFC, certo? E mesmo assim, ela não tinha total apoio, porque assim, os contadores continuavam a pensar em atender o fisco. A aprovação do pronunciamento, então, a aprovação dos pronunciamentos conceitual básico e outros pronunciamentos do CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, pode representar um avanço para o desenvolvimento do arcabouço conceitual teórico consistente para a contabilidade no Brasil. O que o CPC fez? O CPC, esse Conselho de Pronunciamentos Contábeis, ele trouxe
padronizou a nossa contabilidade com contabilidade internacional, ou seja, focando única e exclusivamente as normas contábeis em si das empresas. Então, isso acabou fazendo com que, com a promulgação da Lei 11.638 de 2007, ela fez com que a contabilidade tributária e a contabilidade societária passassem a ser duas coisas diferentes. Acabou-se que, com essa criação do CPC e esses pronunciamentos que começaram a surgir, acabaram fazendo com que nós tivéssemos, então, uma contabilidade societária melhor e mais qualificada, certo? E trouxeram, então, um referencial teórico para a contabilidade no Brasil, certo? Mas ainda falta caminhar bastante para que seja realmente utilizado por todos os profissionais, certo? Apesar de hoje ela ser obrigatória para todos os profissionais, porque o nosso próprio conselho de classe, o CRC e CFC, eles obrigam que os contadores utilizem esses pronunciamentos de contabilidade como sendo a base para fazer a contabilidade em si. Por quê? Porque, novamente, eu friso, a contabilidade societária, a contabilidade para uso da empresa tem que ser diferente da contabilidade tributária. Então, eles ainda focam muito isso, batem muito na tecla de que os contadores têm que cada vez mais utilizar essas regras, porque essas regras são para fazer com que a empresa demonstre, a contabilidade demonstre o verdadeiro patrimônio da empresa. Certo? E por que a gente cita tanto isso aqui na faculdade? Porque muitas vezes, e eu mesmo quando era aluno, trabalhava em contabilidades por aí, e a gente tinha muito a ideia de que a contabilidade, ela é apenas para atender o fisco, certo? Porque a nossa realidade aqui na nossa região é essa, certo? Só que o verdadeiro sentido da contabilidade não é esse. A contabilidade não é feita para atender o fisco, não foi feita para fazer apenas escrituração fiscal e apuração de impostos. É uma das partes da contabilidade? É, mas a contabilidade ela nasceu com o intuito de gerenciar a empresa, de ajudar na tomada de decisões da empresa. Então, algumas outras razões aqui, então, para que tenha as diferenças da contabilidade, das contabilidades, existem diferença entre diversos países do mundo da contabilidade, né? Que aqui, nesse material, a gente falou um pouquinho sobre tudo, né? Desde a contabilidade internacional, a contabilidade nos Estados Unidos, a contabilidade em outros países, né? Então, assim, por que existem essas diferenças de contabilidade, né? Então, assim, existe desde as influências do governo sobre sobre as próprias empresas, existe aonde quem que fornece a principal fonte de recurso das empresas, né, de financiamento das atividades, se é um banco, se é o mercado de ações, se são os acionistas, no caso, né? Existem algumas outras situações também que influenciaram, né? Então, assim, acidentes de percursos, invasões, localização geográfica, herança de ser colônia ou linguagem. Então, tudo isso acabou influenciou diretamente a forma que a contabilidade foi feita em cada país. E com a crescente, e com isso, né, com essas diferenças todas que existem no mundo, certo? Acabou-se que a ideia foi que surgisse, então, essa escola internacional de contabilidade que faria com que as normas de contabilidade pelo mundo fossem padronizadas, certo? Então, assim, outro critério, né, que pode influenciar na diferença entre um país e outro da contabilidade é o nível de inflação. Então, quando tem uma inflação mais alta em um país, ele pode impactar diretamente nas demonstrações contábeis. Por quê? Porque eu tenho que atualizar os valores das demonstrações, certo? Quando tem-se altas inflações, como aconteceu já no Brasil, né? Então, assim, o que de manhã valia R$1, às vezes à tarde podia valer R$50. Então, a diferença de valores, de preço, né, acaba influenciando, a inflação em si acaba influenciando nas demonstrações contábeis, porque essa variação de valor tem que ser demonstrado dentro da contabilidade, então acaba trazendo divergências, vamos dizer assim, entre um país e outro na questão da contabilidade, né? Então, assim, na medida que os tradicionais conceitos de custo histórico com base no valor deixam de ter relevância, práticas de reavaliação de ativos são menos adotadas em países mais desenvolvidos. Então, assim, nós temos que sempre pensar, vamos dizer assim, nessa situação, né? Então, em alguns países que formam muito esse custo histórico, né? O custo histórico é o custo de registro, ou seja, quanto que eu paguei
no momento de aquisição, ou no momento que a coisa aconteceu, né? Então, o registro daquilo lá, se eu utilizar um custo histórico, se eu tiver uma inflação alta, eu preciso reavaliar esse ativo, né? Agora, se eu tiver outro critério de registro, que não seja pelo custo histórico, eu posso não precisar fazer essa reavaliação desse ativo. Então, a inflação dentro de um país, ele também pode ser um diferenciador na questão de como que pode influenciar os diversos países a terem contabilidades diferentes, né? Então, pessoal, acho que era mais ou menos isso sobre a questão daquele material da aula, né? Foi o que faltou me passar para vocês na aula passada, certo? Então, basicamente era só esse material, certo? Bom, deixa eu ver aqui. Eu tenho para vocês aqui passar, então, hoje seria, então, hoje vocês teriam que fazer uma entrega, então, no caso, a segunda nota, né? Aliás, a primeira nota iniciaria hoje, certo? Então, o que vocês vão estar fazendo para essa nota? Vocês vão fazer um trabalhinho, certo? Esse trabalhinho pode ser em dupla ou individual, conforme vocês acharem melhor, certo? Vocês vão fazer, então, o seguinte trabalho. Esse trabalho vai valer 5 pontos e a entrega é até dia 3/11, às 22 horas. Então, vocês vão pesquisar o seguinte: a origem do US-GAAP, o que é o US-GAAP e quais os princípios do US-GAAP. Vocês vão responder essas 3 perguntas, certo? Vocês vão responder essas 3 perguntas, vão postar no AVA até dia 3/11, valendo 5 pontos, certo? Dia 3/11 é a próxima terça-feira. Então, vocês têm essa semana para pesquisar, vocês podem utilizar o resto dessa aula, certo? Para fazer a pesquisa sobre esse material. Vocês podem se organizar em dupla, certo? Não preciso passar a dupla, só depois lá no trabalhinho. A dupla posta, os dois da dupla postam, certo? Mas podem se dividir, podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, como vocês vão fazer, certo? Só que eu quero que os dois da dupla postem, por quê? Porque eu preciso ter os dois ali para depois aí colocar a nota de vocês no sistema, certo? Pessoal, dúvidas? Tranquilo. Tudo certo, então? Podemos, então, fazer dessa forma? Fechou? Bora. Então, pessoal, bom, uma boa noite para vocês, tá? Amanhã a gente tem a aulinha de teoria da contabilidade. Então, amanhã a gente volta a conversar. Eu já deixei o link lá no AVA. Para hoje, então, eu dou a aula como encerrada. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo. Valeu.